Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o HGBS, o fundo de shoppings da Red, um dos fundos mais antigos que a gente tem no mercado. Ele é de menos, acho que antes de 2010, se eu não me engano, não lembro de cabeça, mas ele é um fundo bem antigo e que recentemente publicou que entraria na 10ª emissão. A gente vai até falar um pouco disso, na verdade só dar uma citada, porque de fato vai ser praticamente nesses próximos meses, eu acredito, muito difícil que a emissão saia, exatamente porque, olha só, cota de mercado 211, cota patrimonial 226. E aí a Red, ela deixou bem claro que ela não faz emissão abaixo do valor patrimonial. Então, se a gente for pegar o valor patrimonial hoje de 226, precisa valorizar alguma coisa aqui, né, para poder sair e o fundo de fato sair a emissão, o que eu acho muito difícil se não tiver uma melhora da economia. Isso eu venho falando há um bom tempo para vocês, porque shopping e lajes corporativas são os ativos que mais sofrem com taxa Selic alta. Ela vinha em queda, né, desde o ano passado, a taxa de Selic começou a cair, tanto é que os shoppings foram os ativos que mais se valorizaram nesse período, porém, com a manutenção da taxa Selic em 10,50 e com a piora do cenário da economia, de fato são os ativos, a classe de ativos que mais sofre, né? Porque vamos pensar o seguinte, varejo, ele depende muito de crédito, e o crédito estando elevado, a taxa do crédito elevada, dificulta muito. Isso, embora o brasileiro seja um povo muito rolezeiro, que goste muito de shopping, mas até porque essa semana agora eu não sei se essa semana ou semana que vem, vai ter reunião do Copom e provavelmente, quer dizer, provavelmente não, já tem alguns analistas, uma boa parte do mercado acreditando que vai ter um aumento da taxa Selic em 0,25. Então, ao contrário do que se imaginava no início do ano, que a taxa Selic fecharia o ano em menos de 9%, a gente já está falando em quase 11%. Se a gente for pensar que vai aumentar 25 pontos base, né, 0,25, ela iria para 10,75. Então, não vejo melhoras para esse segmento, então por isso, provavelmente, eles até pararam de falar da emissão. Então, a gente tem que ver como que vai ser nesse período aí, se de fato a emissão vai sair ou não. Provavelmente não, até porque, como eu falei para vocês, a Red tem meio que um compromisso de não emitir abaixo do valor patrimonial, nesse caso, tá, no HGBS. Então, o aumento de número de cotistas foi um aumento pequeno, se não me engano estava em 120, o mês passado foi para 122. Aqui a parte de mercado, né, questão da Abrace, né, que é a associação de shopping centers, né, a gente vê uma variação positiva de vendas. Aqui a parte de ESG, eles inverteram um pouco a ordem desse relatório. Essa parte do ESG está muito parecido com o do mês passado, a questão das ações lá no Rio Grande do Sul. A gente até falou sobre isso no relatório passado. Aqui os indicadores do fundo. O portfólio apresentou vendas de R$ 1.256 por metro quadrado, representa um crescimento de 8,8%, comparando com o portfólio atual versus o portfólio do mesmo mês do ano passado. E se levar em conta o acumulado de 24, crescimento de 4,9%. Isso é importante. Vendas é um indicativo, vendas e NOI, né, são os principais indicativos de operação do shopping. Vacância, ela diminuiu um pouquinho, principalmente pelo Westin Plaza. Eu quero falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco, quando a gente tiver. Eu não vou passar por todos os shoppings, mas o Westin Plaza eu quero passar um pouco sobre ele. O NOI teve uma retração aqui, eu acho que é um dos primeiros que eu analisei de shopping que teve retração de NOI em relação ao portfólio do ano passado, embora no perfil desse ano, né, na análise desse ano, crescimento de 3,7. Isso aqui é muito ruim, né, porque se a gente for pensar, o NOI é a receita operacional do fundo, né? Então, ela de fato, embora a gente tenha uma venda maior, mas não necessariamente você tem um NOI maior, né? Porque você pode não ter reajustes de aluguel, você pode ter algumas lojas vendendo mais que outras, então até para justificar vendas a mais, mas o que importa mesmo é a receita operacional
do fundo, beleza? Então aqui os dados dos shoppings, a gente tem, eu quero bater um pouco no West Plaza, porque o West Plaza é aqui do Rio de Janeiro, eu conheço esse shopping, eu frequentei bastante ele há um tempo atrás, e é bom porque ele melhorou os indicadores. Aqui a gente vê as vendas, né, em relação a maio ao do ano passado, um aumento, né? Só que em relação ao mês anterior também, aumento, a vacância ela está meio estagnada no 6%, o NOI que a gente vê, que como eu falei para vocês, ele diminuiu, mas muito pouco, né, em relação ao mesmo mês do ano passado. O azul escuro é 24, o azul claro 23, e diminuiu em relação ao mês anterior. Bom, em relação ao resultado, pessoal, olha só, eles mais um mês o fundo gerou um resultado de 1,3 e distribuiu 1,75. E se a gente observar aqui, pessoal, o fundo ele tem um resultado operacional nesse mês de 1,32. Mas se vocês lembrarem do vídeo do mês passado, se eu não me engano, do mês passado ou do mês retrasado, a receita de shopping ela oscila muito todos os meses. Por quê? Isso é importante, acho que eu já falei isso, mas não custa repetir. Diferentemente de outros ativos, que você tem o aluguel sendo pago todos os meses e ele não oscila, esse aluguel é o mesmo todos os meses, no caso de shopping, o que o lojista paga de aluguel para o shopping, ele varia todos os meses, porque existe um valor mínimo e o complementar ao valor do aluguel está relacionado diretamente com a quantidade de vendas. Então por isso que normalmente os aluguéis de meses, os resultados de meses onde a gente tem, por exemplo, Dia das Mães, o Natal, em algumas vezes tem o aluguel dobrado em janeiro, né? Mas porque o aluguel ele aumenta muito que o lojista paga em função das vendas, porque uma parte da receita de locação é variável em função de venda. Então oscila muito. Então se você pegar uma média, e que eu comentei isso no vídeo passado para vocês, olhando todo um espectro maior de quase mais ou menos 2 anos que eu fiz esse estudo, a receita operacional do HGBS eu estimo mais ou menos entre 1,50 a 1,55, chegando a 1,60, mas ficando entre 1,50 a 1,60. E hoje ele distribui basicamente 1,75, muito em função das vendas que ele fez do outlet do Novo Hamburgo. E aí, pessoal, um ponto que é importante, porque é o seguinte, esse valor aqui, 1,75, ele está majorado para cima por causa de não recorrente. E aí, pessoal, só para vocês terem uma noção, o fundo hoje, deixa eu até pegar o Excel aqui, olha só, ele está com 1,75, né? 1,75. Deixa eu só pegar aqui, quanto que a cota de fechamento é 200, deixa eu pegar até a de hoje aqui, 212,90. 212,90, deixa eu colocar aqui, 212,90. Deixa eu dar um zoom aqui. Não tá aumentando por quê? Aqui. 212,90. Quanto que tá o dividend yield dele atualmente com essa cota? Se a gente pegar esse valor aqui, de 1,75, que ele tem pago e tá meio que frequente, R$21. Vamos pegar aqui, dividido por 212, 9, quase 10%, pessoal. Isso é muito alto para fundo desse nível. Então, é isso que vocês têm que entender. Provavelmente, se eu não me engano, o Novo Hamburgo ele deve pagar até o segundo semestre, até o primeiro semestre do ano que vem, acho que 83 centavos por cota que ele tem de lucro, tanto no segundo semestre agora, por isso que ele deve manter o pagamento desses 1,75 e tem mais uma parcela para receber no primeiro semestre do ano que vem, de 2025. Então, esse 1,75, o fundo está sendo precificado hoje por esse valor aqui, não deve. Porque é o seguinte, se a gente pegar e voltar para 1,50, olha só, deixa eu pegar 1,50, vai. 1,50. Cai para 8%. Então, na verdade, quer dizer, eu falei ao contrário, o fundo está sendo precificado por isso aqui, e não por aquilo. Porque o fundo, ele não tem esse valor aqui, ele não é o valor real recorrente do HGBS. Exatamente por isso que ele está pagando esse dividendo alto hoje. Mas ele é precificado por isso, que é uma média ok para um fundo desse, né, 8%.
de dividend yield, a gente falando de um fundo extremamente seguro, antigo na bolsa, com prova do tempo, né? Ele passou pela prova do tempo, então é só para vocês entenderem o porquê que ele está com esse preço hoje, porque ele é precificado não pelo não recorrente, sim pelo recorrente dele. Por isso que eu falei para vocês, assistam o vídeo passado retrasado, que eu falei para vocês sobre essa questão do valor do recorrente dele, que é por volta de 1,5 a 1,60, né? R$1,50 a 1,60 de recorrente. Beleza? Então aqui o resultado a gente já mostrou, né? Que a gente vê os resultados, né? Tem muito lucro aqui para ele distribuir. Você vê, ele tá com 0,56, porém ele vai receber, como eu falei, ele vai receber agora no próximo semestre e no primeiro semestre de 25, então ele tem, se vocês pegarem, eu acho que é de relatório de uns 3 ou 4 meses, eles montaram uma tabelinha dos valores. Voltem aí nos vídeos e vejam daqui, acho que 2 a 3 meses atrás, quando tem a tabelinha de até o quanto ele vai receber e até o primeiro semestre do ano que vem. Bom, o que mais que eu queria mostrar para vocês aqui? A rentabilidade do fundo, né? Muito grande. É espetacular o retorno no longo prazo que o HGBS tem. Aqui a alavancagem dele, super tranquila. Um dos pontos que eu sempre falo, né? Eu sou muito contra a questão de desdobramento. Mas no caso do HGBS, talvez fazer um 2-1 aí ajudar um pouquinho, porque a cota de fato, nominalmente falando, a R$200, ela dificulta um pouco o pequeno investidor. Obviamente é só ele juntar um pouco no tesouro e fazer a compra, que é o que eu falo sempre em relação aos outros ativos que fazem desdobramento. E aqui, pessoal, só para a gente fechar, o West Plaza, que é o shopping aqui no Rio, ele é lá em Campo Grande. Esse shopping, ele vinha trazendo muito problema para o fundo, e isso me surpreendeu, essa reviravolta que o fundo teve de melhorar o NOI dele. Isso é muito importante. Aqui o shopping, né? Aqui é a Cesário, acho que aqui é a Cesário de Melo, se eu não me engano, que é uma avenida lá em Campo Grande. Ou eu tô confundindo? Não, West Plaza não é, eu tô confundindo com... Esse West Plaza é de São Paulo. Tô falando besteira. O West Plaza aqui é de São Paulo, não é do... Qual que é o do Rio de Janeiro? Nossa, eu acho que eu tô com tanto sono que eu tô confundindo aqui o... Shopping West Campo Grande, Rio de Janeiro. É West Shopping. Então, ai, Eric, eu dei uma vacilada. Então de fato, assim, mas o que eu quero trazer para vocês, na verdade, é a questão o fato desse shopping estar com problema até um tempo atrás. Isso é verdade, tá? Não é o fato de eu estar confundindo os shoppings, mas de fato esse shopping ele vinha trazendo, ele vem performando muito mal há muito tempo, e 19% que ele aumentou o NOI, como foi falado lá em cima, isso é bem significativo, né, pro shopping. Inclusive eles colocam substituição do administrador do imóvel, que talvez isso seja uma das alternativas que o HGBS encontrou. Ele tem 90% de participação nesse shopping, mas isso é importante. Nossa, eu chutando aqui, achando que... Cara, olha que engraçado, porque ele é muito parecido em termos de estrutura com o West Shopping no Rio de Janeiro. Que coisa doida, né? Desculpas pelo meu equívoco, é que eu tô com um pouquinho de sono. Mas beleza, pessoal, então era isso que eu queria trazer para vocês. Entendam que o HGBS está sendo precificado pelo recorrente e não pelo não recorrente. Então, até por isso, somado com a questão da economia também. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Mais um mês acompanhando aí o nosso querido HGBS. Espero que vocês tenham gostado. Me perdoem pela minha falha de Shopping West. Confundi os West Shopping, beleza, pessoal? Então, espero vocês no próximo vídeo.